Bem-vindos ao Filosofando, o compromisso mensal que a UERN-TV, o Departamento de Filosofia e a Pró-Reitoria de Extensão tem com você. Aqui comigo, mais uma vez, professor Josailton. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Ana Clara. Obrigado a você que nos assiste. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos temas de seu interesse. Aqui comigo também a professora Márcia Betânia de Oliveira, ela que é professora da Faculdade de Educação e coordenadora institucional do PIBID, o Programa de Iniciação à Docência aqui da UERN. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Clara. Eu aqui agradeço pelo convite. Obrigada, Josailton. E o nosso tema de hoje é formação de professores. E para iniciar nossa discussão, vamos com uma frase. Formação docente, enquanto necessária, incompleta. E aí, professor, o que podemos esclarecer do que se encontra incompleto nesse processo de formação? Bom, vejamos. Primeiro, eu gostaria de deixar claro de onde eu falo. Eu falo do processo de formação de professores a partir de uma perspectiva discursiva, de uma perspectiva de abordagens desconstrucionistas. Por isso a ideia de incompletude, né? A formação docente se faz necessária o tempo todo. Basta nós vermos como as políticas de currículo apontam para essa questão do processo de formação docente, mas ao mesmo tempo que ela se faz necessária, ela é sempre incompleta. E por que incompleta? Eu tomo como ponto de partida a premissa, por exemplo, da Política Nacional de Formação de Professores, que foi publicada agora em outubro de 2007, que vai apontar que a qualidade das aprendizagens, e aí diga-se de passagem, essas aprendizagens estão voltadas para a questão dos alunos, está necessariamente ligada à qualidade do processo de formação docente. Então, o tempo todo se aponta para a necessidade dessa formação, como se o processo formativo, de certa forma, estivesse diretamente articulado com a ideia de qualidade da educação. A formação do professor é como se a formação do professor afetasse ou estivesse diretamente ligada à qualidade da formação do aluno. Há esse processo articulador, esse processo de ligação. Essa ligação é intrínseca, você quer dizer? Isso, é intrínseca até certo ponto, né? Nós vamos perceber essas questões, mas visto, por exemplo, numa perspectiva discursiva, Josailton, nós vamos perceber como isso é uma produção que vai se dando e o professor vai sendo visto, ou o processo formativo vai sendo visto ao mesmo tempo como extremamente necessário e algo positivo e esperado, também vai sendo apontado como sendo um vilão dessa história. Se há qualidade da educação, e aí é que eu não estou questionando como se mede essa qualidade, como se afere essa qualidade, mas se diagnostica qualidade na educação, aponta-se, o processo de formação geralmente não aparece. Quando esse processo da ideia de qualidade começa a ser questionado, quando nós temos, por exemplo, índices a partir dos dados das avaliações de larga escala, por exemplo, o IDEB e o PISA são exemplos desse processo de avaliação de larga escala, a formação passa a ser o primeiro item a ser discutido. Então, os professores são mal formados e é preciso investir na formação de professores. O que nós vamos perceber é que o tempo todo as políticas de currículo, né, as políticas educacionais de maneira geral, vão apontando para os processos formativos como sendo algo necessário, mas ao mesmo tempo vão construindo um discurso de que essa formação sempre está ruim, sempre está aquém. E por isso mesmo é preciso estar investindo o tempo todo em outros processos formativos. Mas esse processo não está aquém, como você disse, não está ruim, como é apontado. Não há também uma certa culpa, vamos dizer assim, da própria estrutura. Aí entraria também a estrutura da escola, a estrutura da própria universidade que forma esses professores, muitas vezes a ausência das secretarias, de uma política pública de formação mais adequada e mais continuada. Esses elementos, como é que esses elementos entram nesse processo de formação e até que ponto a ausência desses elementos torna essa formação do professor pouco qualificada? Acho que esse ponto...
o que nós vamos perceber exatamente é um conjunto de elementos, né, que necessariamente vão estar articuladas também com essa perspectiva do processo formativo. Sim. Por exemplo, tem uma discussão, quando nós falamos, ou quando se fala do processo de formação, geralmente ele está associado a 2 itens que podem ser considerados extremamente importantes, que seria o processo da profissionalização, né, que é uma discussão que tem crescido muito, principalmente a partir da década de 90 do século passado, e tem ganhado muito destaque nesses últimos tempos, nessas últimas décadas, e a ideia do processo de aprendizagem do aluno. Então, formar o professor está articulada a essa ideia de profissionalizar, né, de trazer esse elemento da ideia de profissionalização mesmo da docência. Então, ser um profissional da docência, que até bem pouco tempo atrás isso era extremamente questionado pela perspectiva da sociologia das profissões, né, se o professor é de fato um profissional. E aí essa discussão da formação necessariamente está o tempo todo articulada a essa ideia de profissionalização e, por um outro lado, está articulada a própria ideia da qualidade da educação no que diz respeito às aprendizagens dos alunos, né? Então, pensar na aprendizagem dos alunos no processo de escolarização tem sido remetido necessariamente a pensar os processos formativos. E aí é interessante perceber como, por exemplo, cada nova reforma ou cada nova política curricular que vai ser lançada, dos primeiros elementos que se questiona é a formação dos professores. Quando nós vamos perceber esses elementos, por exemplo, numa perspectiva discursiva, nós começamos a questionar também, por que não se discute, como você mesmo apontou, as condições infraestruturais das escolas, né, as condições infraestruturais dos próprios programas de formação de professores. E aí você tem um conjunto de coisas que, de certa forma, nem sempre são levadas em consideração, e o que mais comum é que se desqualifica esse processo formativo. Então, quando a gente vem apontando nessa perspectiva de que é extremamente necessária a formação, mas o tempo todo ela é incompleta. E aí eu trago um outro elemento que é interessante que possa ser considerado, que é o processo das demandas sociais. O que nós percebemos? Cada conjunto de demandas interfere necessariamente no processo de organização dos currículos escolares. Por exemplo, a educação inclusiva, né? Nós temos, a gente poderia pegar aí tanto a educação inclusiva como o processo das TICs, que é o uso das tecnologias da informação no processo de escolarização dos alunos. Quando esses processos começam a adentrar, realmente se efetivar nas escolas, aponta-se que o professor não está bem formado, ou o professor é mal formado, ou não se tem informação para isso. Falta ali competência para o domínio, digamos, das tecnologias, para poder repassar ou ensinar, digamos assim, isso. Atuar na escola. O que é que nós vamos perceber? Que ela vai se dando o tempo todo incompleta, essa incompletude vem devido a essa própria questão dessas demandas e também um conjunto de outros elementos, como nós já destacamos aqui, né? Nós vamos perceber o quanto a formação docente e a própria discussão em torno do processo de profissionalização tem outras questões por trás que nem sempre vêm a aparecer, por exemplo, nos textos das políticas curriculares, das políticas educacionais de maneira geral. As escolas, ou melhor dizendo, então, na verdade, as escolas, por um lado, vamos pegar para a questão da tecnologia. Eu acho a questão da tecnologia muito específica e muito interessante, exatamente porque o aluno parece hoje dominar melhor a tecnologia do que o próprio professor. Sim. Né? Então, o ponto é, as escolas estão preparadas hoje para receber um professor melhor qualificado no domínio dessas tecnologias? Como a gente percebe que ela não está preparada para receber o aluno que tem um melhor domínio dessas tecnologias? O que você acha? Bom, dizer se elas estão ou não preparadas é meio arriscado, porque nós temos, principalmente quando nós falamos da nossa escola pública, né, a condição, e aí eu falo pelo que eu conheço das nossas escolas locais, quais são as condições que nós temos, principalmente em relação ao processo dessa expansão das tecnologias. Então,
pode ser que discursivamente seja melhor apontar para a questão de que o professor não é bem formado, né? Ou não se tem essa formação em nível inicial a partir dos cursos das licenciaturas nas universidades e, de certa forma, nem sempre se investe também nesse processo. Vejam que cada demanda que vai aparecendo, cada demanda que vai surgindo, cada demanda social, há necessidade de investimento também nessa formação. É o que entra, por exemplo, a história dos programas como o PIBID, por exemplo, na universidade. O PIBID oferece hoje nas universidades, na formação do professor, condições para que ele atue melhor nas escolas, em particular em relação a essa questão da tecnologia, entre outros pontos, entre outras coisas? Bom, digamos que não necessariamente nas tecnologias. Qual é o papel do PIBID nesse processo formativo? Proporcionar aos alunos da graduação um contato com as condições da escola. Mas muito especificamente para essa perspectiva do ser docente, dele conhecer a perspectiva dos processos didáticos. Então vejam que as tecnologias é apenas um dos aspectos desse processo. Você tem muitos outros aspectos, como a própria questão da inclusão que está aí. Como é que esses alunos, quando chegam nas escolas, se deparam com salas de aula com crianças portadoras de determinadas síndromes, determinadas necessidades e que o próprio professor não consegue lidar com essas questões. Isso o PIBID oferece condições para que o aluno consiga, o futuro professor, professor em potencial, vamos digamos assim, na escola atue melhor em relação, por exemplo, à inclusão, que de fato a inclusão, você bem citou, mas acho que mais do que tem a tecnologia de fato. Porque, de fato, na escola você recebe isso e é um desafio para o professor. Eu acho que o PIBID oferece as condições para que isso seja, que o professor atue melhor em relação a essa nova realidade. Bom, o PIBID proporciona elementos para esse processo da formação. Como esse aluno chega à escola, e dependendo também dessas condições da escola, do que ele encontra na escola, quem é esse supervisor, no caso nós temos o bolsista, o professor da escola que assume o papel de supervisor no PIBID, como é que esse supervisor também apoia esse aluno quando chega lá. Nós temos um aluno da licenciatura em processo de formação que chega à escola e é acompanhado pelo professor aqui da universidade, mas é também acompanhado e recebido por um professor da escola. Então, quais são as condições que esse professor que está na escola tem também para receber esse aluno? Então, dizer que o PIBID dá todos os elementos necessários, talvez não fosse tão interessante, porque não mas o PIBID traz elementos e aponta possíveis perspectivas desse aluno no processo dessa formação docente. Professora, segure a resposta aí, a gente vai dar uma pausa, a gente volta já. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Tem mais educação, saúde e informação nas telas do Rio Grande do Norte. A TV UERN agora transmite o sinal do canal Futura em Mossoró. É no canal 21 da TCM. As nossas boas-vindas para essa parceria.
Agora vamos conferir a opinião de alguns estudantes que participam do PIBID, o Programa de Iniciação à Docência aqui da UERN. De que forma o PIBID contribui para a sua formação? Bom, como estudante do ensino superior, o pouco contato que a gente tem de estar na sala de aula, de ver a realidade das escolas, é necessário esse contato que a bolsa, que o programa nos possibilita, para a gente ter esse contato direto com os alunos, com a realidade da escola, ver como a gente pode trabalhar isso, como pode melhorar, de certa forma, o ensino da disciplina que a gente cursa e até mesmo da educação de modo geral. E é basicamente muito importante para a formação de quem está há muito tempo sem estar numa sala de aula. Está na faculdade, mas que é uma realidade totalmente diferente. Mesmo com pouco tempo de atuação, tem sido momentos incríveis e que tem me proporcionado um aprendizado e contribuído de forma positiva tanto para a minha formação pessoal quanto para a minha formação acadêmica. De modo que esse processo ele tem contribuído não somente para eu ajudar ou compartilhar dos meus conhecimentos com os alunos da escola, coisa do tipo, mas eu aprendo a cada reunião, a cada encontro e eu tenho a oportunidade de entrar em contato com a escola e com os alunos antes mesmo de me formar e de fato atuar lecionando, de modo que a partir de já eu já posso ir moldando a forma com a qual eu atuo. Eu faço parte do PIBID faz uns 2 anos, mais ou menos, e eu acho que é um programa de suma importância porque é onde você coloca em prática as matérias pedagógicas que você vê em sala de aula. E é um momento em que nós entramos em contato com a realidade da escola, com os alunos, com o professor, e dá para ter mais experiência antes mesmo da nossa formação. No PIBID a gente tem uma liberdade a mais de poder trabalhar de várias formas dentro da escola e ser realmente professores em determinados momentos. A gente consegue se conhecer como professor, como futuros professores dentro da sala de aula. Então é uma experiência muito enriquecedora assim para a gente. É diferente do estágio supervisionado. O PIBID ele contribui de diversas formas, mas para mim a mais importante, a principal é o fato dele inserir os bolsistas, né, os licenciados, no ambiente escolar desde o início da formação, né? Então esse convívio, né, diariamente no ambiente escolar faz com que a gente possa testar diversas ferramentas metodológicas, a gente consiga criar a nossa identidade de professor desde cedo. E aí, professora, o que achou da opinião das alunas? Bom, o interessante é as falas das alunas mostram exatamente a importância dessa formação inicial. O PIBID proporciona esse universo de acesso à escola que, como algumas das alunas falaram, nem sempre o estágio consegue proporcionar. Então, o PIBID traz essa contribuição nesse processo de formação. Mas o mais interessante para a gente fazer esse exercício da ideia de incompletude é que, mesmo passando por esse estágio dessa formação inicial, que o PIBID proporciona tão bem, quando os alunos se veem na posição de professores de fato, eles saem do processo da formação docente e passam para serem professores de fato, é como se eles estivessem iniciando um novo processo de formação. Então, esse processo é constante e vai atender também a muitas das demandas que o próprio contexto social, que a própria escola vai necessitando. Tá? Então, o PIBID serve como esse pontapé inicial, mas ele também sozinho, como a licenciatura, a formação inicial também não dá conta. Então, ela é o tempo todo incompleta. Ela é necessária, mas sempre incompleta, vai estar sempre precisando e sempre faltando algo. Quando você fala de formação, a formação do PIBID é uma formação, digamos, formal. Ela é feita dentro da universidade. Sim. A universidade articulada com a escola. Escolas, isso. Essa outra formação, você que pode falar dessa outra formação, essa continuidade da formação, ela necessariamente não precisa ser formalizada dentro de um ambiente acadêmico, ou ela, como é que você imagina exatamente que ela ocorra na prática? Assim? Esse é o que se chama do processo da formação continuada. A formação inicial é esse que se dá nas universidades, né, via licenciatura, e o PIBID atua nesse processo também de contribuir com essa formação inicial. E tem a formação continuada, que é esse investimento que o professor vai fazendo ao longo da sua carreira. Para isso,
precisa de um desprendimento do professor, mas precisa também de um investimento dos órgãos públicos. Que volta àquilo que a gente vinha discutindo no primeiro bloco. Isso, das condições da própria escola, como é que a escola se vê também como espaço desse processo da formação continuada. Então, ela precisa ser esse locus de formação o tempo todo, porque, do contrário, o professor cai num pragmatismo que nem sempre consegue sustentar essa sua prática. Então, a formação se faz necessária. E aí, essa formação continuada, uma vez que o professor se inicia na carreira, mesmo o professor com 20 anos, 30 anos da carreira, precisa dessa formação constante, que é o que a gente chama da formação continuada. E é todo esse conjunto das formações, da formação inicial, da formação continuada, que vai fechar no bloco que se chama do processo da profissionalização docente, né, que é uma discussão mais ampla, né, que já vem sendo debatida aí há muito tempo, que o tempo todo também fica questionando essa perspectiva da qualidade da ação do professor. E aí nós vamos perceber como essa ação docente vai ficando sempre questionada. A cada nova perspectiva, a cada nova demanda, novos questionamentos vão sendo feitos a essa formação. Então, novas exigências vão sendo feitas. Se nós pegarmos documentos, por exemplo, como a reforma do ensino médio, ou documentos como as diretrizes curriculares nacionais, uma das coisas que vai se apontar é exatamente a formação, o processo de fragmentação, por exemplo, da organização dos conteúdos. Isso é uma formação ou uma produção discursiva que nós vamos percebendo que, de certa forma, precisa se atentar quando nós falamos da formação docente. Eu acho um ponto interessante, professora, é o fato de que no PIBID o aluno já toma consciência dessa incompletude, vamos dizer assim. Ou pelo menos é para tomar consciência disso. Sim, espera-se. Né? Para poder, exatamente na escola, ele seja também um motivador, ou seja, motivado, e motive os outros nesse processo de que é preciso que ele se forme constantemente, que ele esteja em contínua, digamos, qualificação. Isso. Vale salientar que programas como o PIBID vêm exatamente como resultado de muitos movimentos, né? Por exemplo, em torno da ANFOP, que é a Associação Nacional de Formação de Professores, em torno dessa discussão, dessa necessidade. Nós temos programas que investem na iniciação científica e precisa de programas que investem também nessa iniciação à docência, como forma de valorizar a própria ideia das licenciaturas dessa formação inicial. Então, o PIBID é um espaço interessante para essa formação dos alunos. E só para recapitular, o tema do programa de hoje é formação de professores. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, a professora Márcia trouxe alguns livros, não é isso, professora? Isso. Nós sugerimos 3 livros básicos, né, que para quem tem interesse, um deles, na minha perspectiva, e aí eu trago a partir também das minhas leituras no meu processo de mestrado e de doutorado, um deles que é o livro Formar o Professor, Profissionalizar o Ensino, de professores aqui da UFRN, que muito contribuíram para a minha compreensão sobre essa relação da formação e da necessária profissionalização. Com o meu ingresso no doutorado, eu começo a trazer outros olhares para esse processo formativo, para esse processo da formação. E aí eu sugiro 2 livros que são recentes, foram publicados agora pela editora CRV. Um é de minha autoria com a professora Alice Casimiro, que foi minha orientadora do doutorado. E um outro é de autoria das professoras Meristé, aqui da Faculdade de Educação da UERN, e a professora Rita Frangella, da UERJ, do Proped UERJ. Esses 2 livros, nós apostamos em leituras mais na perspectiva discursiva, né, para que o leitor possa contribuir ou possa compreender aquilo que nós trazemos como ideia de pensar esses processos, não só da formação, mas das políticas educacionais, numa perspectiva discursiva, onde o professor, onde a formação não esteja o tempo todo sendo apontado como vilão ou como antagonista ou como protagonista dessa história. Então, a gente sugere essas leituras para quem pretende conhecer um pouco. E claro, que para quem não tem leituras, tem os livros de Antônio Novoa, né? Tem uns livros que a gente considera de uma discussão mais centrada, que seria, por exemplo, de Perrenot, sobre as 10 competências,
e tem várias outras sugestões. Mas as suas abordagens que vocês fazem nos livros, digamos assim, não é de fácil acesso para o professor, ou é aquele bem técnico, só quem fez curso de licenciatura é capaz de compreender? Não, nós compreendemos que são leituras de fácil acesso. Isso. Contanto, com uma perspectiva mais descentrada. Isso. Por exemplo, de desconstruir um pouco da visão estadocêntrica, ou o Estado como sendo o único produtor dessa política. Então, nós trazemos elementos para que o leitor, de maneira geral, possa compreender a constituição das políticas, e aí a formação de professores passa a ser um desses elementos também da constituição dessas políticas, como elas são produzidas no contexto das escolas, nos contextos mais locais que até então não são vistos ou não são pensados, nem sempre visibilizados nessas produções acadêmicas. Professora, e até que ponto a escola contribui para a formação humana de forma integral? A escola sempre contribui, né? De uma forma ou de outra, ela sempre contribui. Nós entendemos que a escola necessita ter um trabalho de parceria com a família, mas essa formação docente, por exemplo, ou todos esses elementos que o professor traz para esse processo, por exemplo, de pensar a organização dos conteúdos, de pensar a estrutura do ensino, traz elementos também que vão possibilitar, de uma forma ou de outra, elementos para essa formação integral do aluno. Quando se fala em formação integral, porque formação integral é sempre como um conceito assim, muito amplo, muito complicado. Porque você pode pegar, a formação integral faz parte, por exemplo, a profissionalização é um elemento dentro dessa formação integral. Né? A formação, digamos assim, das virtudes, da formação ética, também compõe esse elemento de uma formação integral. Mas o desafio que eu vejo, aí quero ver a sua opinião, é aquele de sempre, quer dizer, não é no processo de formação do aluno, eu acho também do próprio professor, que a gente está pensando nisso, né, que ele quer ser professor, essa formação não pode estar centrada apenas na transmissão de um conjunto de informação. Dizer, o professor ele não é só um receptor passivo de um conjunto de informações, de um conjunto de dados. E aí o desafio é como isso vai se introjetar e vai fazer parte do que um professor meu dizia, da alma do formando, né? para que isso se torne atitude. Né? Eu acho que esse é um desafio, tanto na escola, quando o professor transmite a informação no intuito de formar integralmente, como por parte do próprio professor que está também se formando e tomar a consciência como professor. Veja, numa perspectiva discursiva, nós vamos compreender esses processos de tentar descentralizar a ideia dessa formação apenas numa perspectiva de transmissão de conhecimento. Não reduzir o conhecimento a conteúdos, que de certa forma é o que nós vamos perceber em muitas produções acadêmicas, na própria legislação, né, nessa produção chamada, dita oficial. Então, entender esse processo de organização ou de possibilitar a formação desse sujeito significa desconstruir um pouco dessa noção de fechar o conhecimento escolar a conteúdos, que é isso que a gente percebe. Muitas vezes o professor é reduzido ou resumido a um curriculista, né? Aquele que vai dar o conteúdo, que vai ofertar, que necessariamente tem que promover determinadas competências. E se começa a pensar, ou se traz as questões para pensar, essa necessidade, por exemplo, de compreender outros elementos para além dessa questão do currículo, como a cultura, né? Então, a gente pensar essa produção curricular como uma produção cultural, né, que é construída na perspectiva de outros elementos que não sejam também só a organização desses conteúdos que supostamente precisam ser transmitidos pela escola. E o nosso programa está chegando ao fim e, para encerrar, a professora Márcia trouxe uma frase para a nossa reflexão. Docência, do protagonismo à vilania, identidades desconstruídas e reconstruídas. Obrigada, professora, pela presença.
Nós que agradecemos a oportunidade, né, de poder falar sobre esses processos formativos, em especial para poder falar um pouco sobre a ação do PIBID UERN e trazer um pouco como os nossos alunos pensam sobre esses processos formativos. E até o próximo Filosofando.